no primeiro ano de meu ministério, queridos, há muitos anos atrás. Eu trabalhava numa favela perigosa, cheia de marginais e delinquentes. Uma noite, enquanto descia dessa favela, 2 rapazes me encurralaram num caminho estreito e escuro. Um deles colocou uma faca aqui no meu peito e eu tremi. Entreguei minha carteira, entreguei meu relógio, entreguei uma caneta bonita que tinha e disse: por favor, não me façam mal, não precisam me machucar. Eu sei que vocês precisam de dinheiro, levem tudo que eu tenho. Agora não precisam me machucar. Eu sou um pastor, eu não faço mal a ninguém. Aqui na minha pasta só tenho minha Bíblia, não tenho mais nada. O que tenho de valor está aqui, levem, mas não me façam nada. Eles riram da minha atitude. Estava tudo escuro. Pegaram o dinheiro, o relógio, a caneta e sumiram. E eu fiquei tremendo, mas agradecendo a Deus porque eles não me fizeram nenhum mal. Eu estava preparando uma campanha de evangelismo naquela favela. Quando chegou o dia da primeira conferência, a sala estava cheia de gente. Muitos marginais estavam lá presentes. Não por causa da mensagem, mas por causa das meninas bonitas que cantavam. Eles entravam molestando as meninas, mas de alguma maneira estavam lá. A primeira noite eu percebi um rapaz que olhava para mim. Quando eu olhava para outro lado, ele estava olhando para mim. Quando eu olhava para ele, ele se abaixava. Ele se escondia diante da pessoa que estava diante dele. Quando eu olhava para outro lado, ele estava olhando para mim. Por esse detalhe, o rosto dele ficou bem marcado na minha mente. Mas na segunda noite ele não apareceu. A terceira noite, a quarta noite, não apareceu mais. Mas na primeira noite, as meninas bonitas tinham pego os nomes das pessoas e os endereços. E eu comecei a visitar as pessoas. E foi assim que um dia cheguei na casa deste rapaz. Eu vi, ele se escondeu. A mãe saiu para me atender. Perguntei: está Jorge Roberto? E ela disse: não, não está. Falei: senhora, eu acabo de ver, ele está aí. Chame ele. Ele não tem que ter medo, eu sou amigo dele, eu sou o pastor que está pregando aqui. E ele saiu. Estava sem camisa, cicatrizes de facadas e de balas em seu corpo. Uma vida feita nos bairros marginais da cidade de Lima. Olhou para mim e disse: o que você quer? Falei: olha, estamos com saudades de você. Você foi a primeira noite, mas não voltou mais. Não gostou da conferência. Começamos a conversar. E de repente eu fiquei frio, gelado, porque ele me confessou que ele era aquele rapaz que botou a faca em meu peito e me tirou meu relógio e meu dinheiro. Eu pensei: assim que foi você? Sim, disse ele. E eu pensei que você tinha me reconhecido, porque a primeira noite nas conferências você olhava e olhava para mim. Falei: não, eu não reconheci você porque quando você me assaltou estava escuro. Mas agora que você está confessando, cadê meu relógio, meu dinheiro? Ele disse: não, mas eu já não tenho mais nada. Falei: tudo bem, mas você tem que me pagar. Você está me confessando que me roubou, tem que me pagar. Eu não tenho como te pagar. Falei: vamos fazer um trato. Eu vou pregar 90 noites seguidas aqui. Se você não perder uma noite até o fim, você pagou a dívida. Agora, se você não assistir, você tem que me pagar o relógio. Ele disse: tá bom, eu vou ir lá. E aquela noite ele apareceu. Sempre aparecia. Às vezes na metade do sermão, às vezes no início, às vezes no fim.
ficava lá na porta, parado, como dizendo, olha aqui, estou pagando a dívida. Mas ele não mostrava interesse na mensagem. Quando entrava, ficava molestando as meninas. Ele não mostrava nenhum interesse na mensagem. Mas uma noite, queridos, eu senti que o Espírito de Deus o pegou. Você pode brincar com as coisas divinas uma vez, outra vez e outra vez. Você pode fugir de Deus um mês, um ano e outro ano. Mas você não pode fugir de Deus o tempo todo. Mais tarde ou mais cedo, o Espírito de Deus te agarra. E aquela noite eu vi Jorge Roberto ser sacudido lá. Ouvi chorar. E quando terminou a mensagem, eu fui a cumprimentar lá na porta as pessoas. Ele não saiu. Depois, quando entrei, ele estava chorando num banco. Com a cabeça entre as mãos, chorava como uma criança. Eu me assentei perto dele e perguntei: o que acontece com você? E ele disse: pastor, é verdade o que o senhor pregou? O quê? Deus pode mudar minha vida num segundo? Claro que pode. E ele olhou para mim com raiva e disse: não. Ele poderá mudar a vida de qualquer um. A minha ele não pode. Ninguém pode mudar minha vida. E eu disse: por que, Jorge? E ele me contou uma das mais tristes histórias que eu já ouvi na minha vida. Pastor disse: eu não conheci meu pai. Minha mãe era uma prostituta, trabalhava num prostíbulo. Eu fui gerado lá. Eu nunca conheci meu pai. Quando eu tinha 5 ou 6 anos, todas as crianças tinham pai, menos eu. E eu perguntei um dia à minha mãe: mãe, por que eu não tenho pai? E minha mãe me deu um tapa na boca e me disse: garoto, isso não se pergunta nunca. Mas eu não precisei mais perguntar, porque um amigo na rua me contou por que eu não tinha pai. Aquele dia eu senti uma coisa terrível contra minha mãe. Mas o que podia fazer? Minha mãe era tudo que eu tinha. Ah, pastor, quando eu era criancinha, engatilhando, enquanto minha mãe vendia seu corpo, as outras mulheres tomavam conta de mim. Eu comecei a acordar para a vida, respirando o lixo desta vida. Quando eu tinha 11, 12 anos, minha mãe ficou tuberculosa. Começou a vomitar sangue. As mulheres então expulsaram lá. Minha mãe não podia mais trabalhar. Não tínhamos para onde ir. Então viemos para esta favela. Eles tinham feito uma espécie de buraco no morro. Tinham botado uma porta de latão e eles moravam lá, como bichos, como animais. E ele disse: pastor, uma noite minha mãe estava morrendo, literalmente. Uma manhã estava vomitando sangue. O lençol branco todo cheio de sangue. Minha mãe estava morrendo. E eu só tinha 11 anos e não tinha ninguém na vida. Ah, pastor, minha mãe tinha ido de manhã ao médico. O médico tinha dado uma receita, mas não havia dinheiro para comprar remédio. Eu fui a pedir ajuda aos vizinhos que me ajudassem a comprar remédio. Ninguém se interessava por nós. Ninguém quis ajudar. Foi então que eu desci o morro. Fiquei lá embaixo no ponto do transporte. Homens e mulheres andando, mulheres com carteiras, com bolsas, com brincos, com joias. Eu era um garoto de 11 anos. Eu não sei de onde tirei coragem. Fui em cima de uma mulher, tirei a corrente de ouro
E corri, subi o morro. Eu sabia quem comprava ouro aqui. Vendi, peguei o dinheiro. Voltei para a cidade. Comprei o remédio da minha mãe. E quando chegou a tarde, eu entrei e entreguei o remédio para minha mãe. E aquele dia, aqui dentro do meu coração, se quebrou uma das coisas mais bonitas que eu tinha. Porque aquele dia, pastor, eu entendi que eu não precisava de ninguém para poder viver. Eu podia viver sozinho. Foi então que eu comecei a descer todo dia e tirar as coisas das mulheres e correr e fugir e vender. Nunca mais passei necessidade. Aprendi a fumar, mas o cigarro não bastava. Comecei a fumar maconha. Isso já não bastava. Comecei a cheirar cocaína. Isso não bastava. Comecei a me injetar cocaína. E ele, chorando, disse: pastor, olha para mim. Eu já violentei mulheres. Eu já roubei. Talvez até já matei. Eu sou um viciado em drogas. Para poder sustentar meu vício, eu passo drogas. Eu sou um traficante. Eu sou a escória. Eu sou um lixo. Eu não presto, eu não valho para nada. Agora você vem. Você que nunca sofreu. Você que não conhece a vida que eu conheço. Vai me dizer que Jesus pode mudar minha vida num segundo? Eu disse: Jorge, não sei. Eu só sei que Jesus ama você. Orei com ele. E no dia seguinte ele não voltou. E no outro dia não voltou. E no outro dia não voltou. Mas um dia, quando eu estava terminando de pregar, a mãe dele apareceu. E me começou a chamar lá da porta: pastor, pastor. Quando terminou a pregação, eu fui. E ela me disse: pastor, tem que vir para casa. Jorge Roberto precisa do Senhor. E corri com ela. Quando entrei em casa, vi um quadro grotesco. Jorge estava amarrado com as duas mãos da cama. A mãe me contou o que tinha acontecido. Aquela tarde chegou em casa. Começou a andar como um leão enjaulado de um lado para outro na casa. E dizia: eu tenho vontade de usar droga. Eu preciso usar droga. Mas eu não vou usar mais droga. Porque Cristo mudou minha vida. Mas à medida que o tempo passava, o desejo da droga ia crescendo dentro dele. E ficava desesperado no quarto, de um lado para outro andava. E dizia: eu preciso droga. Mas eu não vou usar mais porque Cristo mudou minha vida. E num momento ficou tão nervoso que deu uma cabeçada na parede. Se abriu uma ferida, o sangue começou a sair. E a mãe foi perto dele e disse: filho, se precisar droga, usa droga, mas por favor não se machuque. E ele deu um tapa na mãe, jogou a mãe no chão. E depois, percebendo o que tinha feito, recolheu sua mãe e disse: mãezinha, por favor me perdoe, mas eu estou louco. Eu preciso de droga. Mas eu não posso usar mais, mãe. Você não entende. Cristo mudou minha vida. Eu não posso usar mais droga. Então pediu: mãe, por favor me amarra aqui. Me amarra, porque se você não me amarrar, eu vou procurar droga e eu não quero mais. E quando a mãe o amarrou, ele disse: agora procura o pastor que deve estar na igreja. Quando eu entrei, ele me insultou, me xingou. Eu soltei as mãos dele. Sentou na cama pálido, tremia e chorando. Ele perguntou: pastor, será que eu vou conseguir? Eu abracei e disse: Jorge, você vai conseguir sim.
Aí começou a grande luta deste rapaz. Todas as noites estava no templo. Quando vinha o desejo da droga, ele pedia à mãe: me amarra aqui no poste. E aí, amarrado no poste, gritava, esperneava, xingava, até que o desejo da droga passava. Quando ele não aparecia na igreja, eu sabia, ele tinha se drogado. Uma sexta-feira à noite, ele não apareceu. Eu fui para a casa dele, ele não estava. Eu sabia onde encontrar ele. Eu conhecia os pontos de droga, os lugares onde os marginais, as prostitutas, os drogados se reuniam. Uma sexta noite eu fui a procurá-lo. O encontrei. Ele começou a chorar e disse: pastor, eu maldigo a hora em que te assaltei. Com tanta gente para assaltar, eu tive que encontrar você em meu caminho. Quando eu não te conhecia, quando eu não sabia todas as coisas que você me ensinou de Jesus, eu era feliz à minha maneira. Eu vivia uma vida torta, mas a consciência não me perturbava. Hoje não. Hoje eu sinto que Jesus me fala, que Jesus me chama, e eu não posso, eu não consigo. Vai embora, esqueça de mim. Eu nunca vou sair de aqui. Eu não tenho forças. Eu disse: Jorge, você vai vir comigo. Ele disse: pastor, este lugar não é para você. Este ambiente não é para você. Jorge disse para ele: Jesus deixou tudo e veio aqui. Ele está chamando você. Queridos, passaram meses numa luta de vida e morte, contra a droga, contra a vida passada. Mas um dia, quero que escute bem isto: não há nada que Jesus não possa fazer em sua vida. Não importa o que amarra você, não importa o que escraviza você, não importa o vício que você carrega na vida, não importa seu caráter, seu temperamento, não há nada na vida que Jesus não possa mudar, que Jesus não possa transformar. Jorge colocou sua vida nas mãos de Deus. E um dia Jorge parou de usar droga, parou de roubar, parou com a vida marginal que vivia. Eu arrumei emprego numa fábrica de sapatos para ele. Nunca vou esquecer a primeira sexta-feira que ele recebeu o seu primeiro pagamento. Veio à minha casa, parecia uma criança com um brinquedo novo. Disse: pastor, olha esse dinheiro. É o primeiro dinheiro que eu não roubei de ninguém. Eu ganhei esse dinheiro com minhas mãos. Separou seu dízimo, entregou para Jesus o que era dele. Estava feliz. E quando chegou dezembro, eu não podia batizar porque eu não era um pastor ordenado. Mas eu levei Jorge Roberto até o tanque do batismo e o pastor o batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando Jorge saiu, eu abracei e meu terno ficou molhado, talvez com a água da túnica molhada dele, talvez com as lágrimas que os dois derramávamos. Porque, queridos, eu estava abraçando um rapaz que um dia botou uma faca em meu peito para me assaltar. E agora Deus o entregava para mim como um presente de amor para a sua igreja. No ano seguinte me mudaram de distrito. E no ano seguinte me mandaram como missionário para a Amazônia. A única pessoa que nos despediu foi ele. Mas quando eu disse para ele adeus, eu não sabia que nunca mais o veria nesta terra. Porque um ano depois, quando saímos de férias, os irmãos me procuraram e disseram: pastor,
Seu amigo Jorge está morto. O que foi que aconteceu com ele? Um sábado de manhã, na igreja que agora temos naquele morro na capital do Peru, o pastor estava cumprimentando a todos os irmãos depois do sermão. Jorge cumprimentou o pastor e saiu e ficou aí na rua. E quando todo mundo estava saindo da igreja, 3 ex-capangas da gangue de marginais da qual Jorge saiu, numa operação de queima de arquivo, enfiaram 7 facadas em seu corpo aí na porta da igreja. Tudo foi tão rápido que ninguém conseguiu fazer nada. Os irmãos correram para levantá-lo e eles contam que Jorge, com um gesto de dor, disse: irmãos, não me toquem, eu acho que vou morrer, mas não faz mal, eu estou feliz, porque foi aqui que Jesus me encontrou, me amou, me perdoou, me transformou. Os irmãos pegaram o corpo de Jorge e botaram num carro. Um diácono tinha a cabeça dele no colo. E esse diácono me contou que antes de chegar ao hospital, Jorge abriu os olhos e disse: irmão, faz um favor para mim. Pois não, Jorge. Procure o pastor Bulhão. Fale para ele que a gente se encontra lá nos céus. E quando ele chegou ao hospital, já estava morto. Queridos, um dia eu vou apresentar Jorge Roberto para vocês. Eu tenho um encontro marcado com ele lá nos céus, quando Cristo voltar. Mas eu me pergunto se Jesus foi capaz de transformar a vida de um marginal como Jorge Roberto, de um drogado, de um traficante. Se Jesus foi capaz de transformar a vida de um homem assim, que pode haver em tua vida que Jesus não possa transformar? Então, por favor, não me diga quem é você, como você vive, o que há de errado em sua vida. Uma coisa eu sei: este momento Jesus pode operar o grande milagre em tua vida. Esta noite tem 3 tipos de pessoas aqui. Aqueles que um dia já foram convertidos. Esta noite, na hora do apelo, quero que respondam, pedindo a Deus que confirme mais uma vez a conversão que um dia já operou em sua vida. Esta noite também há um segundo grupo. Pessoas que não têm certeza se foram ou não foram convertidas. Então esta noite peçam a Deus que lhes dê a certeza da conversão. E há um terceiro grupo de pessoas. Pessoas que nunca foram convertidas. Mas esta noite podem dizer: Senhor, eu nasci lobo, mas não quero ser um lobo. Quero ser uma ovelha, por favor, me transforma neste momento. E queridos, conforme a sua promessa, Jesus pode fazer o milagre num segundo em sua vida, agora, neste momento. Pastor, o que preciso fazer? Precisa abrir o coração e dizer: Senhor, opera o milagre na minha vida, ou então confirma o milagre na minha vida, ou então dá-me a certeza do milagre.